Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Obrigado, Virgínia, por lembrar. Então, vamos dar continuidade à nossa sessão de julgamento no dia 13 de abril de 2021, no período da tarde. Fizemos um pequeno intervalo. Antes do intervalo, nós terminamos de julgar o item 11 da pauta. Então, vamos dar continuidade à nossa pauta. Item 11 da pauta, Companhia Potiguar de Gás Potigas, que também vai ser relatado pelo conselheiro Wilson. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 11, Companhia Potiguar de Gás Potigás. Que a gente vai estar discutindo a respeito de reconhecimento de direito à redução do imposto de renda com base no lucro de exploração. Isso de acordo com o artigo 1º da medida provisória 2199, pelo reconhecimento de projeto considerado prioritário para o desenvolvimento regional. E aqui tem uma discussão se cabe à Receita Federal estar avaliando se o projeto é prioritário ou não, ou se cabe a DENE, que seria a agência que cuida do desenvolvimento do Nordeste, que teria essa atribuição. Então, faço o relatório, presidente. Trata-se de recurso voluntário em face do acordo da terceira turma da DRJ Recife, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório da Delegacia da Receita Federal de Natal, que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ da contribuinte. O pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ foi fundamentado no artigo 2º, inciso 6º, a linha E do Decreto 4213, de 26 de 4 de 2002, para ampliação da atividade incentivada de produção de gás natural, odorização, pressurização, escoamento, transporte, redução, filtragem e distribuição, com base no laudo constitutivo número 0269 de 2006, enquadrado no setor prioritário de indústria de transformação, derivados de petróleo. No despacho decisório, a autoridade administrativa indeferiu o pedido de reconhecimento do direito à redução do RPJ pelo fato da contribuinte não ter cumprido os requisitos formais e materiais para a concessão do benefício, isto é, por não observar o preceito legal contido no artigo 14 da Lei 439 de 1963, que restringiu o incentivo fiscal apenas àquelas empresas que já estavam operando na área de atuação da SUDENE em julho de 1963, data em que foi publicada a Lei 4239. Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde alegou que a empresa fora constituída em 18 de 7 de 1994, sob a vigência da Lei 8.874, de 29 de abril de 94, que estabeleceu o incentivo fiscal ora questionado, no seu artigo 2º. E diz o seguinte: ficam restabelecidos a partir de 1º de janeiro de 1994, vigorando até o exercício financeiro de 2001, os incentivos fiscais previstos no artigo 14 da Lei 4.239, de 27 de junho de 1963. E que a medida provisória número 299 de 14, do ano de 2001, extinguiu em parte os incentivos fiscais estatuídos no artigo 14 da Lei 4.239 de 63, com exceção aos empreendimentos sob a égide daquela lei, considerados em ato do Poder Executivo prioritários para o desenvolvimento regional. Que o Decreto 4.213, de 26 de 4 de 2002, em aditamento ao Decreto 3.683, de 2000, estabeleceu os setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional, na área de atuação da extinta SUDENE, e que tratam os artigos 1º, 2º e 3º da medida provisória 299, entre eles, atividade empreendida pela contribuinte. Que a contribuinte preencheu todos os requisitos para o gozo do incentivo de que trata o artigo 14 da Lei 4.239. Que seria o seguinte: instalou o empreendimento industrial na área de atuação da SUDENE em 18 de julho de 1994, sob a égide da Lei 8.874, de 94, que prorrogou a vigência do artigo 14 da Lei 4.239, de 63. E, em 26 de 4 de 2002, conforme o Decreto 4.213 de 2002, preencheu as condições para a manutenção do incentivo fiscal estatuída pelo artigo 14 da Lei 4.289, uma redação dada pelo artigo 3º da medida provisória 299, ou seja, atividade prioritária para o desenvolvimento regional, que seria indústria de transformação, derivados de petróleo, produção de gás natural. Que a interpretação quanto à concessão de isenção, total ou parcial,
redução ou exclusão do crédito tributário implica interpretação literal do dispositivo legal que a concede, consoante estatuído no CTN, não podendo o intérprete aplicar a interpretação extensiva como fez a autoridade administrativa responsável pelo despacho decisório. Que não cabe a interpretação de que a pessoa jurídica, para gozo do incentivo, deveria estar em funcionamento na data da publicação da Lei 4.239 de 63. E também se equivoca a autoridade fiscal a afirmar que o benefício da isenção já havia sido revogado desde o dia 1º de janeiro de 1998 pela Lei 9.532. Eis que o parágrafo 2º, artigo 3º da Lei 9.532, extinguiu o benefício do artigo 14 da Lei 4.239 a partir de 1º de janeiro de 2014. Que a Lei 4.239 de 63 não foi revogada, porém derrogada, revogação parcial a teor da medida provisória 299/14 de 2001. Houve uma exceção, consoante artigo 3º daquele diploma legal, mantendo o incentivo fiscal para os empreendimentos considerados prioritários ao desenvolvimento regional existentes na área da SUDENE em 24 de 8 de 2001. Isso porque os percentuais de redução foram mantidos para esses empreendimentos sem nenhuma outra exigência. Que decisão da STJ no RESP 55.2805, em 16 de 11 de 2014, embasaria um pedido formulado pela contribuinte. E que a decisão do TRF da 5ª Região, Apelação Civil 36.5003, apelante Copergás, Companhia Pernambucana de Gás, reconheceu que as operações de odorização, filtragem e redução de pressão a que apelante experimente o gás natural adquirido junto à Petrobras, antes da alienação ao consumidor, encaixam-se na definição de industrialização do artigo 46, parágrafo único, parte final do Código Tributário Nacional. Isso que, assegurando ao produto necessárias e imprescindíveis condições de segurança, implicam em aperfeiçoamento do mesmo. Que a ADN tem competência legal para aferir as condições estabelecidas no ordenamento jurídico pertinente à concessão do benefício isencional da extinta SUDENE. Que a teor da legislação dos incentivos fiscais da SUDENE, a competência para investigação e reconhecimento, através da portaria, do direito à isenção ou redução do imposto de renda sempre foi daquela extinta autarquia, nunca da Secretaria da Receita Federal. O entendimento da terceira turma da BRJ Recife foi que a medida provisória 299/14, com as alterações introduzidas pela Lei 11.196 de 2005, limitou a concessão do benefício fiscal somente a setores da economia considerados prioritários para as áreas de atuação da extinta SUDENE e SUDAM. E a definição dos setores da economia prioritários para o desenvolvimento regional foi o Decreto 4.213, de 26 de 4 de 2002. De acordo com o citado decreto, foram listados como prioritários empreendimentos na área de atuação da extinta SUDENE para fins de benefício de redução do imposto de renda, artigo 2º do Decreto 4.213, de 2002. Indústria de transformação, compreendendo o grupo químicos, inclusive explosivos e petroquímicos, materiais plásticos, inclusive produção de petróleo e seus derivados. A BRJ entendeu que a atividade de produção de gás natural, que seria a odorização, pressurização, escoamento, transporte, redução, filtragem e distribuição, não poderia ser considerada indústria de transformação, e por isso não se enquadraria no artigo 2º, inciso 6º, a linha E do Decreto 4.213. Que, portanto, não se trataria de atividade prioritária para o desenvolvimento regional e, por isso, considerou improcedente a manifestação de inconformidade. E resignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário onde alegou que, para execução de suas atividades, a recorrente adquire da Petrobras o gás natural e o submete a 3 etapas básicas de processamento antes de proceder com a sua venda ao consumidor final. Que seria, aí eu explicito cada uma das atividades, mas eu vou me eximir de estar detalhando. Seria odorização, filtragem e redução da pressão. Que a recorrente aperfeiçoa o gás natural para o seu consumo, enquadrando-se como empresa industrial nos termos do artigo 46, parágrafo único do CTN, combinado com o artigo 4º, inciso 2 do Decreto 4.544 de 2002. Que a recorrente, na condição de estabelecimento industrial, situado na região Nordeste, enquadrado no artigo 5º, inciso 4 do grupo 13 do decreto número 64 de 2014, elaborou o projeto econômico visando obter a isenção total do imposto de renda e adicionais não restituíveis perante a SUDENE. Que após uma intensa fiscalização, a SUDENE emitiu a portaria número 151/00, assegurando o direito ao incentivo de isenção total até o dia 31 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 13º da Lei 4.239, combinado com o artigo 1º da Lei 8.874.
que o incentivo estava se exaurindo em 24 de dezembro de 2006 e o Ministério da Integração Nacional, reconhecendo que se tratava de um empreendimento prioritário do desenvolvimento regional, nos termos do artigo 2º, inciso 1º e 6º, a linha E do Decreto 413, emitiu o ofício 4866 de 2006, apresentando o laudo constitutivo número 0269 de 2006, concedendo o incentivo fiscal de redução do IRPJ, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9.532, combinado com o artigo 2º da medida provisória 219 de 14, nos seguintes termos. E aí estão os incentivos discriminados. O acordo combatido entendeu que a atividade exercida pelo recorrente não está marcada pelo decreto 403 de 2002, e que a produção e processamento do gás natural não implicam em industrialização. Alega em sede preliminar que o Supremo Tribunal Federal, STF, vem reconhecendo que as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços específicos e exclusivos do Estado, fazem jus à imunidade recíproca nos termos do artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, combinado com o artigo 9º, inciso 4º, da linha E do Código Tributário Nacional. Portanto, essa argumentação dela dizendo que ela seria, inclusive, imune. Portanto, embora tenha pleiteado apenas uma redução do imposto de renda, imposto sobre a sua renda, o Supremo Tribunal Federal vem assegurando-lhe o direito à imunidade tributária integral, o que cai por terra qualquer intenção do fisco no sentido de exigir eventual crédito tributário relativo ao imposto de renda, que protocolizou perante a Receita Federal do Brasil o seu pedido de reconhecimento do incentivo fiscal e redução do imposto de renda em março de 2007. A Receita Federal tinha um prazo de 120 dias para apreciar o pedido, ou seja, até 28 de julho de 2007. Como só tomou ciência da decisão em 27 de dezembro de 2007, deverá ser aplicados os efeitos do artigo 3º, parágrafos 1º, 2º e 6º do Decreto 403, e, portanto, deveria ser, no mínimo, homologado o direito ao incentivo até 27 de dezembro de 2007. No artigo 46, parágrafo 1 do CTN, no artigo 4, inciso 2 do Decreto 4.544, define de forma clara e precisa o conceito de industrialização para fins tributários, que, portanto, a atividade da recorrente em aperfeiçoar o gás natural para consumo é uma forma de industrialização. Que o processamento de gás natural, como sendo o aperfeiçoamento para o consumo, é uma forma de industrialização conforme disposto no artigo 6º, inciso 6º da Lei 9.478. Que os empreendimentos de infraestrutura de gasodutos e a produção de gás são considerados prioritários para o desenvolvimento da região Nordeste, de acordo com o artigo 2º, inciso 1º do Decreto 413. Que a atividade da recorrente também se enquadra nas disposições do artigo 2º, inciso 6º, a linha E do Decreto 4.213 de 2002. Requer, ao final, o provimento do recurso com vistas a reconhecer o direito à redução do imposto de renda da pessoa jurídica, oriundo do laudo constitutivo 0269 de 2006. Esse é o relatório. Passo ao voto, presidente. Recurso voluntário, tendo os requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele toma conhecimento. Aqui, preliminarmente, ele tem eu enfrento a questão da imunidade tributária recíproca, que ela levantou logo no começo. A recorrente alegra preliminarmente que estaria acobertada por imunidade tributária decorrente da imunidade recíproca, de que gozam os entes federados, artigo 150, inciso 6º da linha A da Constituição Federal, pelo fato de ser uma sociedade de economia mista que presta serviços específicos e exclusivos do Estado. Regra geral, as empresas de economia mista não gozam de imunidade recíproca prevista na Constituição Federal pela inexistência de tal previsão no texto constitucional e porque exercem atividade econômica, sendo vedada extensão de privilégios fiscais não extensíveis às empresas privadas nos termos do artigo 173, parágrafo 2º da Constituição. Contudo, o STF tem firmado o entendimento que as empresas públicas, quando prestadoras de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, em regime de monopólio, são acobertadas pela imunidade recíproca prevista constitucionalmente. Primeiro, por ser atividade típica do Estado, e segundo, por ser prestado em regime de monopólio, o que afastaria a concorrência privilegiada em relação a empresas do setor privado. Um exemplo de reconhecimento de imunidade recíproca que gozam de empresas públicas citam as empresas brasileiras de correio elétrico, os Correios e o Infraero. Há que se ressaltar, entretanto, que o STF estabeleceu um condicionante para o gozo da imunidade recíproca constitucional, ou seja, que a empresa pública não tem objetivo de lucro, como assentado nas decisões abaixo. E aí eu transcrevo.
Compulsando os autos, verifico que foi juntada à folha 7 a ata da Assembleia Geral de Constituição da Recorrente, ocorrida em 18 de julho de 1994, da qual participaram os seus acionistas do Estado do Rio Grande do Norte, a empresa Petrobras Distribuidora S.A., a empresa EIT, Empresa Industrial Técnica S.A., e a empresa Gás Industrial Participações Limitada, nas pessoas dos seus respectivos representantes procuradores. Verifica-se, portanto, que a sociedade foi constituída por um ente federado do Estado do Rio Grande do Norte e por empresa de economia mista e privada. Consta no artigo 3º do Estatuto Social que a empresa tem por objeto social a exclusividade dos serviços públicos locais de distribuição de gás no território estadual, o que denota que possui monopólio de atividade no Estado do Rio Grande do Norte. O capítulo 9 do Estatuto Social determina como será destinado o resultado, sendo que no artigo 29 asseguram-se aos acionistas o recebimento de dividendo mínimo obrigatório de 25% do resultado líquido do exercício. E aí eu transcrevo. A questão da imunidade recíproca em empresas públicas e de economia mista que distribuem resultados aos acionistas já foi discutida no CARC, como se verifica na ementa do julgado abaixo. Verifica-se que a recorrente distribui lucros aos seus sócios e, portanto, apesar de ser empresa de economia mista e de prestar serviço público exclusivo do Estado em regime de monopólio, por haver previsão de distribuição de lucro aos sócios no Estatuto Social, não pode gozar de imunidade recíproca. Assim, não reconhece imunidade recíproca arguida. No mérito. Quanto ao mérito, a controvérsia se em duas questões. O empreendimento da recorrente pode ser considerado prioritário nos termos do artigo 2º do Decreto 413, de 26 de abril de 2002, para fazer jus ao benefício de redução do imposto de renda com base no lucro da exploração, nos termos do artigo 1º da medida provisória 2.199, e 2. Qual a competência da ADENE e da Receita no reconhecimento do benefício da redução do imposto de renda? A Agência de Desenvolvimento do Nordeste, a ADENE, foi criada pela medida provisória número 2156-5, em 24 de agosto de 2001, e foi vinculado ao extinto Ministério da Integração Nacional, e tinha como objetivos implementar políticas e viabilizar instrumentos de desenvolvimento do Nordeste. De acordo com o artigo 15 da MP 2156-5, as competências da ADENE eram as seguintes. Propor e coordenar a implantação do Plano de Desenvolvimento do Nordeste sob a supervisão do Ministério da Integração Nacional, gerir o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, aprovar projetos a serem executados no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, autorizar a contratação e liberar recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, mediante proposição do agente operador, auditar e avaliar os resultados da aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, implementar estudos e pesquisas destinados à identificação de potencialidades e vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais e propor estratégias e ações compatíveis com o espaço regional. Fortalecer as estruturas produtivas da região a partir da mobilização do seu potencial. Promover ações voltadas ao desenvolvimento social da região. Estruturar e implementar redes de informações em apoio às atividades produtivas. Vou passar para o 14º, verificar a adequabilidade dos projetos à política de desenvolvimento regional. Entendo, portanto, que competia à ADENE analisar se o empreendimento atenderia os requisitos legais para ser considerado prioritário para o desenvolvimento da região Nordeste, e assim ter direito ao benefício da redução do imposto de renda, de que tratam os artigos 1º, 2º e 3º da medida provisória 2.199. Compulsando os autos, constata-se que a ADENE emitiu ofício 4866 de 2006, informando ter emitido o laudo constitutivo 0269 de 2006, no qual informa que a recorrente atendeu os requisitos necessários às condições previstas na legislação para a concessão do benefício fiscal. O laudo constitutivo 0269 de 2006 explicita o incentivo fiscal objeto do laudo constitutivo, que é a redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis, e informa qual a fundamentação legal. E aí eu transcrevo. O laudo também explicitou a condição atendida, o setor prioritário considerado e a atividade objeto da redução, que foi identificado como a produção de gás natural, odorização, pressurização, escoamento, transporte, redução, filtragem e distribuição. E eu grifei aí o 8º, que setor prioritário considerado, indústria de transformação, derivados de petróleo, conforme artigo 1º, inciso 6º, na linha E do Decreto 413 de 2002. Atividade, objeto e redução. Produção de gás natural, odorização, pressurização, escoamento, transporte, redução, filtragem e distribuição. Por fim, o laudo determina as condições para a manutenção do benefício, que eu coloco e grifei o número 5.
Obrigação de aplicar o valor da redução em atividade diretamente ligada à produção na área de atuação da extinta SUDENE. Entendo, portanto, que a ADENE avaliou, no âmbito de sua competência, se o empreendimento atendia os requisitos para usufruir dos benefícios de redução do imposto de renda, que, ao final, deveria reverter para a atividade de produção na área de atuação da extinta SUDENE. Não é competência da Receita Federal analisar se o empreendimento preenche requisitos para ser considerado empreendimento de interesse prioritário para o desenvolvimento da região. Não compete à Receita avaliar se a atividade exercida pela recorrente se enquadra como indústria de transformação, algo que deveria ter sido avaliado pela ADENE para a emissão do laudo constitutivo. Evidentemente que cabe à Receita Federal, como órgão responsável pela administração tributária no âmbito federal, e através das autoridades administrativas, o reconhecimento da redução do imposto. Mas isso deve ser feito com base no laudo do órgão competente do Ministério da Infraestrutura, no caso a ADENE, que declara que o empreendimento satisfaz as condições estabelecidas para gozo do favor fiscal, conforme o disposto no artigo 59, 60 e 80 da Instrução Normativa 267/2002, abaixo reproduzidos. Por derradeiro, cabe salientar que a própria Receita Federal considerou como prioritário o empreendimento da recorrente nos processos administrativos finais 2004-85, 2012-64, reconhecendo o direito à redução do imposto de renda e adicionais calculados com base no lucro da exploração, o mesmo empreendimento. Trata-se do mesmo empreendimento finalizado, mas naqueles processos refere-se a ampliação e modernização, respectivamente. Por todo acima exposto, voto em rejeitar a preliminar arguida de direito à imunidade recíproca entre os federados, prevista na Constituição, e, no mérito, voto em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito da recorrente à redução do imposto de renda com base no lucro da exploração, nos termos do artigo 1º da medida provisória 299-14. É como voto, presidente. Está sem áudio, presidente. Desculpa. No caso, ele está pedindo só o reconhecimento, não tem lançamento tributário para isso aqui, não, né? Na verdade, seria lançamento decorrente se por acaso ele não fosse considerado, né? Mas aí não é o auto de infração que está sendo considerado aqui, só o pedido de reconhecimento. Eu não sei se houve o lançamento, né? Posterior. Porque não tem. É muito comum a gente pegar casas, né, que já tem os dois, né? Tem o lançamento e o deferimento, né, da isenção, do benefício fiscal, e aí o lançamento tributário correspondente. Sim. E aí fica. É importante a questão da segregação lá, do lucro da exploração, toda a questão. Mas aqui, como se é só o direito, em tese, né? Isso. Em tese, então. Ok. Vamos tranquilo. Alguma dúvida? Debates? Acho que está tranquilo. O relator fundamentou muito bem, né? A adequação da atividade ao enquadramento legal. Acho que tá. Ótimo. Então, vamos voltar aqui, gente. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Presidente. Certo. Fred. Eu não ouvi o Jefferson. Com o relator, presidente. Agora sim. Com o relator. Bem, volto com o relator. Então, o item o item 11 da pauta foi julgado a obter o seguinte resultado. Deixa eu ver aqui. Como é que está o dispositivo? Que dá provimento ao recurso voluntário. Dá provimento ao recurso voluntário por unanimidade, né? Essa questão de rejeitar a preliminar, eu acho que não precisa constar em ato, porque quando você diz que deu um provimento, você
Já rejeitou a preliminar, né? Então, Isso, basta colocar, dar provimento por preliminar. isso. Ok. Então, colegas, vamos. Sim, o próximo item da pauta, Wilson, também é da mesma empresa, é o item 12 da pauta, né? A mesma empresa, Companhia Potiguar de Gás, Potigás, né? Corrigindo aqui o nome da empresa. O processo é parecido, tem alguma semelhança? Não? Esse trata de compensação, presidente. Ah, tá. Então, vamos ao relatório. Então. Com a palavra, Luiz. Processo número 12 da pauta. O item número 12 da pauta. Ok, obrigado, presidente. Item 12 da pauta, Companhia Potiguar de Gás, Potigás. Aqui, diferentemente do outro, aqui é a questão de compensação. Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão da DRJ Recife, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não homologou a compensação da contribuinte. O contribuinte formalizou a DECOMP utilizando crédito relativo a pagamento indevido maior de RPJ, Código de Arrecadação 3373, e RPJ, não obrigado, lucro real, balanço trimestral do PA 31 de 3 de 2011, no valor de 123.460, recolhido em DARF no valor de 420.051, em 29 de 4 de 2011. De acordo com o despacho decisório eletrônico, a autoridade administrativa não homologou a compensação porque o pagamento informado no PDCOM foi integralmente alocado a débito do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. Inconformada, o contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, onde alegou que se equivocou a informar o tipo de crédito do PDCOM, que deveria ser de saldo negativo, ao invés de pagamento indevido ou maior. A terceira turma da DRJ Recife considerou que a manifestação de inconformidade se trataria, na verdade, de pedido para retificação da DECOMP, de modo a se reconhecer outro crédito, diverso do informado na declaração de compensação, tratando-se, portanto, de inovação do pedido inicial. Entendeu a DRJ que a competência originária para conhecer declaração de compensação, bem como para decidir sobre pedidos de retificação, é da DRF, que jurisdiciona o domicílio da interessada. Por isso, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O contribuinte apresentou o recurso voluntário e alega que a competência para apreciar ordinariamente a declaração de compensação, bem como pedido de retificação, cabe ao delegado inspetor da Receita Federal do domicílio fiscal da recorrente. Entende, por outro lado, que deveria ter sido adotado pela DRJ providências para que o processo retornasse à unidade preparadora e retornasse o julgamento para a primeira instância, se fosse o caso, com oportunidade recursal recorrente, também se fosse o caso. Aduz que não houve inovação do pedido recursal, que buscou, na manifestação de inconformidade, demonstrar que a compensação não foi homologada por não reconhecer que os pagamentos de RPJ maior deveriam ser tratados como saldo negativo, e por esse erro de preenchimento na DECOMP, declarou erroneamente o tipo de crédito como pagamento devido ou a maior. Requereu a suspensão da exigibilidade do débito, e afastamento da prescrição do direito creditório pleiteado em face da necessidade de nova decisão de competência da DRF Natal. Requereu, por fim, provimento de recurso com determinação para análise do crédito pela primeira instância de julgamento e afastar a arguição de prescrição do crédito pela instância ACOA. É o relatório, presidente. Passar ao voto. Ok. Recurso voluntário atende os requisitos formais da admissibilidade, portanto, dele toma conhecimento. Recorrente transmitiu a DECOMP, no qual informou que a origem do crédito era pagamento indevido ou maior de RPJ do PA 31 de 3 de 2011, no valor de 123 mil, recolhido em DARF no valor de 420 mil em 29 de 4 de 2011. A compensação não foi homologada porque o DARF informado na DECOMP havia sido alocado integralmente a débito confessado no DCTF. Na manifestação de inconformidade,
A recorrente alegou que se equivocou no preenchimento da DECOMP, no qual informara que o crédito era originado de pagamento indevido a maior, quando, na verdade, deveria ter sido saldo negativo de IRPJ. A terceira turma da DRJ Recife considerou que a recorrente pretendia era a retificação da DECOMP e considerou que se tratava de inovação do pedido inicial, uma vez que estaria alterando a origem do crédito, e julgou improcedente a manifestação de inconformidade. No recurso voluntário, a recorrente ratifica que se equivocaram no preenchimento da DECOMP, que a origem do crédito era de saldo negativo de IRPJ. Ocorre que os documentos juntados aos votos pela recorrente são insuficientes para comprovar que tem direito ao crédito de saldo negativo de IRPJ. Se não, vejamos. A recorrente informa o DECOMP que o crédito foi decorrente de IRPJ no valor de R$ 123.460,65. E aí eu coleciono a parte lá da DECOMP. O crédito teria sido decorrente do pagamento de RPJ do PA 31/3/2011 no valor de 420. E aí também mostro a parte da DECOMP que ele informa esse valor. Na DCTF, a recorrente confessa IRPJ do primeiro trimestre de 2001 no valor de 420.051. Exatamente o valor que ela informa na DECOMP. Portanto, o valor confessado em DCTF foi exatamente o valor recolhido pela recorrente, confirmando-se a conclusão do despacho decisório que o DARF informado na DECOMP foi totalmente alocado a débito confessado em DCTF. Não há nenhuma indicação de que teria havido saldo negativo, até porque trata-se de apuração trimestral de RPJ com base em balanço. Ora, se a recorrente apurou o valor devido com base em balanço, por que então teria recolhido valor maior do que o apurado? Ademais, a recorrente não apresenta nenhum documento sequer, livro diário, razão, LALU, RPJ, que apontasse o indício de que teria direito ao crédito de saldo negativo de RPJ por ter recolhido um valor maior do que o apurado. O artigo 373 do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ou seja, em regra, incumbe a parte que fornecer os elementos de prova das alegações que se fizer, visando prover ao julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base de sua pretensão. Nessa mesma linha, o artigo 36 da Lei 9784 regula os processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado. No âmbito do processo administrativo fiscal, o artigo 16 do decreto 70235 estabelece exatamente que cabe ao contribuinte a apresentação das provas para comprovação do que alega. Como se percebe dos dispositivos transcritos, o dever de provar incumbe a quem alega, nesse caso, a recorrente. Verifico que a recorrente não juntou nenhum documento na manifestação de inconformidade que indicasse que haveria possibilidade de considerar a origem do crédito como saldo negativo de RPJ. Tampouco no recurso voluntário houve a juntada de início sequer de que o crédito seria decorrente de saldo negativo, de modo que essa turma pudesse entender necessário um novo julgamento pela DRJ. É importante observar que os documentos normativos da regência na matéria, quais sejam o artigo 170 do CTN e o artigo 74 da 9430, deixam clara a necessidade da existência de direito creditório líquido e certo no momento da apresentação do DECOMP, hipótese em que o débito compensado encontrar-se extinto sob condição resolutória da ulterior homologação. Caberia, portanto, à recorrente produzir conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração no direito creditório não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório. Assim, considerando que a recorrente não logrou comprovar a liquidez e certeza do crédito indicado, voto em negar provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok. Obrigado. Ela apura lucro real trimestral ou é presumido? Sabe dizer? Trimestral. Real trimestral. Isso, real trimestral. Certo. Comentários? Debates? Presidente, esse é aquele caso típico que a nossa turma já cansou de julgar e que o fato dele se equivocar, pagamento indevido com saldo negativo, e que é extremamente comum, isso não é nenhum óbice, igual reconheceu a DRJ. Porém, o contribuinte tem que trazer provas. No caso, eu estou olhando aqui o recurso voluntário, ele simplesmente alega. Entendeu? Essa questão, ela é pacífica aqui na nossa turma, não é? Ah, porque era saldo negativo, eu me equivoquei.
Ele não é problema, a gente julga. Agora, me traga elemento probatório. Sem elemento, eu considero que é o seguinte, não existe a mínima possibilidade de atender um pleito desse. Ok. Não tem absolutamente nada, né, Efigênio? Simplesmente alegação solta. Aqui é assim, só para reforçar, de fato não tem nada, e aí é impossível, né? O equívoco formal, ok, mas a verdade material não está corroborando. É isso aí. Ok. Podemos votar, então? Com o relator, presidente. Ok. Acompanhe o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator. Também acompanho o relator. Então, o resultado do julgamento do item 12 da nossa pauta ficou negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Eles vão fazer uma observação, presidente, no relatório, viu, doutor Wilson? Tem um errozinho de digitação mesmo, lá tem IRRJ. Eu vou dar uma olhada em alguns casos, eu corrigi já, eu vou verificar. O relatório. Sim. Esses são os erros que só a outra pessoa que enxerga a gente lê o voto. Quem quer ajudar nesse ponto. Exatamente, a gente tem que ajudar mesmo. E peço ajuda, porque sempre passa. Por mais Não, que gente, e eu sou disléxica em absoluta. Aí outro dia o Flávio da outra turma me ligou, Zé, eu li um voto seu. Você trocou o número da lei para 8981, sei lá. Eu assim, olha, ainda bem que você me ligou para exatamente, porque é típico disléxico mesmo, sabe? Você nunca vai ver que você trocou a ordem do número da lei. E aí eu fiquei doida, eu falei, não, deixa eu arrumar, mas é super bom, é super válido. Não, isso é fundamental, eu peço sempre ajuda aos colegas. Podem, sem nenhum receio. Olha, aconteceu isso, é equivocado. Porque a gente, ainda mais na quantidade de processos que nós julgamos, e você faz a revisão, é inevitável. É leitura, né? Depois que você termina todo o voto, isso. E terminei, faz a emenda, enfim, tá tudo prontinho. Tudo prontinho. Tudo para achar um R trocado. É muito difícil, é muito difícil. Por isso que os jornais têm um setor só de revisão. Entende? Tem. O redator aqui. E mesmo assim ainda passa alguns. Mesmo assim ainda passa. Como passa? Esses jornais virtuais, então, né? Que é tudo muito rápido, né? Impressionante. Colegas, nós já assim encerramos a nossa pauta do dia 13 à tarde. Como nós ainda temos algum tempo, minha sugestão é que a gente avance antecipando alguns processos, né, da pauta de amanhã. Tudo bem? Perfeito. Ok. Então, vamos dar prosseguimento aos nossos julgamentos, certo? Já abarcando os processos da pauta de amanhã, dia 14 de abril, amanhã. Vai encerrar ou continuar? Continuar. Só antecipando o julgamento. Eu digo por causa daquela quantidade. É porque vai ter as sessões, porque às vezes tem que ter aquela quantidade de sessões, né? Não, mas não se preocupe, não se preocupe. Ok, perfeito. Se faltar um, Neudson deixa um só para abrir. Ok. Eu já peguei, né? Presidente. Oi. Falou, Jefferson? Eu queria só comentar uma questão para mim importante em relação aos votos do Dr. Fred. Fred, se você puder encaminhar por e-mail os seus votos, as suas minutas, como eu estou sem acesso à pasta T, eu não consigo visualizar. Desculpa, eu não sabia, Jefferson. Eu vou te encaminhar em seguida o que nós já votamos no início da tarde. E agora, que esse que é o item 14, já imaginando que a gente ia terminar cedo, eu já coloquei lá na pasta, mas vou enviar aqui. Peço só um minuto, presidente. Certo, ok. Enviar o arquivo aqui para ele. Assim, como falando aqui da pauta, como os processos mais pesados ficaram para hoje, né, o que acontece? Tem muitos processos para amanhã, para o dia 14. Então, o dia 14 está sobrecarregado mesmo. A pauta do dia 14, tanto pela manhã como à tarde, está sobrecarregado mesmo. Né? Então, não se preocupe não, gente, que não vai sobrar tanto tempo assim que falte
Ah, tá. Não forte exceção, não. Eu tenho um que vai gerar uma. Ele não é tão pesado quanto o que nós julgamos, mas ele é um dos três que. Um daqueles que foram pautados, dos 3 meus, somente um foi retirado. Aliás, 2 foram retirados de pauta. Um não geraria muita polêmica. Agora, os 2 que eu pensaria que poderia gerar polêmica era esse que nós julgamos e um outro que ainda vai ser julgado. Eu já o item 23. Foi enviado. Daquela leva. Obrigado, Fred. E eu coloquei na parte também para os demais. Ok, Cleiton. Então, vamos então ao julgamento. Desculpa, presidente. Oi? Perdão, eu vou tentar fazer o acesso à pasta T também estou tendo dificuldade de acessar. Eu vou pedir para o Dr. Fred também fazer o favor de me encaminhar. Gente, está muito ruim a pasta T. Também é para todos. Não, eu tenho, eu consegui baixar. Eu baixei. Aí o que vocês tinham posto de manhã, eu baixei para o Jefferson e mandei, mas aí começou a adiantar. Sim. Eu criei. Estou acessando a pasta T normalmente. Eu consegui também. Eu criei um grupo lá no e-mail CAF. Se você escrever assim, turma 1201, aí é uma lista nossa, né? São todos da nossa turma. Pronto. Eu já enviei também para o Dr. Wilson. Muito obrigado. Ok. Então, Posso iniciar, presidente? deixa eu só anunciar aqui para vocês. Então, nós vamos julgar o item 14 da pauta do dia 14 de abril, turno da manhã, processo da empresa agrocomercial Fênix, limitada ME, que vai ser relatado pelo conselheiro Fred. Na palavra. Obrigado, presidente. Esse processo, já adiantando aqui, ele já esteve, já foi submetido à turma, né, para análise da questão de mérito, e o processo ele está vinculado, né, ao processo, ele trata de tributação reflexa, baseada nos mesmos instrumentos de prova, e do processo principal do IRPJ. E esse processo do IRPJ, ele está na nossa turma, aguardando julgamento. Ok? Essa é a matéria de fundo que chega no resultado daquilo que eu vou relatar agora. Então, ele versa sobre recurso voluntário, manejado contra o acórdão de final 609, da segunda turma da DRJ Brasília, tendo como objeto crédito tributário decorrente da cobrança de PIS e COFINS, constituído em decorrência de auto-infração que se lastreou em evidências apuradas em lançamento diverso, referente ao IRPJ. A matéria já foi analisada pelo CAF, como se vê do acordo total, de folhas 308 e 312, da primeira sessão de julgamento. Só que, no caso da primeira sessão, primeira Câmara, segunda turma, ele decidiu, abre aspas, determinar o encaminhamento deste processo administrativo à segunda turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CAF, para julgar em conjunto com o recurso interposto nos autos do processo relativo ao IRPJ. E o número do processo é o que termina em 2018-12. Esses grifos, quem fez fui eu. Entendeu o colegiado que a matéria em litígio por versar sobre cobrança reflexa de tributo que decorre do lançamento de IRPJ demanda julgamento conjunto com o processo principal acima indicado. Por razões de economia processual, eu transcrevo o relatório e destaco, e aqui eu estou na página 3ª do meu voto, a informação de que, nessa linha, resta cabalmente demonstrado que os fatos que serviram de base para a exigência do IRPJ, indiscutivelmente, são os mesmos que deram ensejo à exigência fiscal alvo do presente litígio. Nesta linha, devem os autos serem encaminhados à Igreja Primeira Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É o relatório, presidente. Ok. Pode prosseguir. A cobrança reflexa de tributo cujo lançamento lastreie-se nos mesmos elementos de prova, formalizados na apuração do lançamento do IRPJ, atraem para a primeira sessão do CAF a competência para análise e julgamento do recurso voluntário, mercê do artigo 2º, inciso 4, anexo 2 do regimento do CAF. O caso dos autos é reflexo do processo de final 2008-12, que versa sobre a cobrança do IRPJ e está distribuído também à nossa turma, a esta turma. Porém, seu julgamento continua sobrestado
com relatoria diversa. Não é possível admitir julgamento separado de matérias reflexas à cobrança do IRPJ quando o processo principal ainda está pendente de julgamento, seja pelo possível e desnecessário conflito de decisões, fruto, por exemplo, de composições diferentes de turma nas ocasiões de respectivos julgamentos, seja pela insegurança jurídica que tal hipótese ocasionaria. Outro assim, já houve julgamento do colegiado anterior que expressamente determinou por unanimidade a realização de julgamento em conjunto com o recurso interposto nos autos do processo relativo ao IRPJ, mercê da vinculação entre os processos, que deve seguir a ordem de julgamento parametrizada pelo RICARF, que assim dispõe com grifos dessa relatoria. Artigo 6º, parágrafo 1º. Os processos podem ser vinculados por... E aí o item 3 fala nos casos de reflexão, né? Ele trata como reflexo constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos diversos. E o parágrafo 2º, que fala também da vinculação com o principal, salvo se já houver julgamento, salvo se para esses já houver sido prolatada a decisão e não houve aqui comprometo. Revela-se, pois, que as acertadas manifestações de julgadores anteriores para a reunião dos processos é adequada, vinculando-os para atender à justiça fiscal que subjaz à atuação da Corte. Ante o exposto, eu reconheço a vinculação deste feito no processo principal, já citado aqui, no final de 2008-12, e voto para que ambos sejam formalmente vinculados para a realização de julgamento conjunto, devendo o mesmo ser baixado em diligência para encaminhamento à douta presidência da segunda Câmara da primeira sessão de julgamento, a fim de que promova as providências necessárias à efetivação do julgamento conjunto dos processos. É o voto, presidente. Ok. Esse processo é da minha relatoria, o processo principal, né? Principal. Então, isso não é caso de despacho, que é o que a gente faz? Você fazer o despacho para... Não, porque o despacho é quando o processo não está distribuído. Né? Aí você diz, não, traga o despacho, por despacho, traga o processo para mim, distribua o processo para eu estou para evento, aí eu peço, não, então distribua o processo para mim, certo? Para que eu possa julgar junto. Aí isso daí é feito o pedido, o presidente da Câmara, ou seja, o despacho é para ele, digamos assim, direcionar, né, a distribuição. A distribuição vai ser por sorteio, né, vai ser direcionada em razão dessa conexão, né, entre os processos. Mas aqui os processos foram distribuídos para conselheiros distintos. Né, já foi distribuído para conselheiros distintos. E aí, não é bem o caso, certo? De despacho, não é bem o caso de despacho. Né? Será que é diligência? Eu não sei. Eu acho que esse é o caso de despacho. Assim, a gente já julgou, mas eu acho que é o caso de despacho, porque inclusive é o seguinte, se eu me recordo, já teve um caso semelhante, porque aí a gente faz o despacho e manda para o CAF, e aí, como eles lá, o que eles fazem? Eles desvinculam esse processo do lote e dão o encaminhamento correto. Exatamente, já tive caso assim, Milton. Também. Mas, enfim, já julgamos. Eu já tive um caso, a gente já teve um caso, né, que era bem parecido, certo? A gente estava julgando IRPJ e na mesma reunião, outra turma estava julgando PIS e COFINS. Não, certo? Perfeito. Aí o que acontece? Aí o presidente da turma, né, alguém falou, o presidente da turma veio lá, foi lá a nossa turma, disse assim, olha, vou tirar de pauta, vou mandar um processo para vocês. Aí eu até disse, bom, né, se vier para mim, ótimo. Mas, aí eu fiz o combinado, né, eu solicitei ao presidente da Câmara que redistribuísse o processo para mim, certo? Mas esclareci todos os fatos, assim, olha, o processo já está distribuído,
certo? Para outra turma, não foi pautado, mas foi retirado de pauta. E o presidente da Câmara disse assim, olha, nesse caso, não é o caso do regimento. Esse processo foi um processo gigante que a gente fez no início. Eu lembro, era da Letícia, eles mandaram, ela era a relatora. Pois é, resultado, nós julgamos aqui e eles julgaram lá. Tá certo? É a mesma situação. A diferença é que está tudo na mesma turma, mas são conselheiros diferentes. Já está distribuído, já foi pautado. Ambos foram distribuídos, ambos foram pautados. Agora não tem mais jeito. Tá certo? Agora não tem mais jeito. Eu não posso mais declinar de competência. Eles não poderiam mais declinar de competência. Como o Fred não pode declinar de competência. Mas que a gente pode fazer. Milton? Eles acabaram jogando autonomamente? Eu não lembrava disso. Não, eles jogaram autonomamente. Agora, como a gente jogou primeiro, né, eles jogaram depois, né, ajudou. Mas eles tiveram que jogar. Saiu de pauta, aí teve que voltar para a pauta e jogar. É estranhíssimo. Houve até Sim, né, trocou os e-mails ali, ficou até ruim o presidente da turma, né? E ficou meio esquisito, assim, né? Porque como poderia estar querendo jogar? Porque eu tive as duas situações. O despacho, quando eu pedi o IRPJ e eu estava com reflexo, isso aconteceu várias vezes, mas não tinha sido distribuído. E uma vez que tinha sido distribuído, eu lembro, vocês ainda nem estavam, né? Foi na outra composição, estava a Esther. Eles pediram na época para eu fazer um despacho, igual você fez, por isso que eu achei estranho. Muito na linha do que você fez, explicando o que aconteceu e pedindo o processo. O processo, na época, veio para mim. Sim, mas não aconteceu, e o que aconteceu aí? Mesmo tendo sido distribuído para outro relator, porque eu era quem estava com a de RPJ. E aí eu solicitei o de PIS/COFINS já distribuído para outro conselheiro e veio para mim. Não aconteceu o que aconteceu com você, de cada um julgar autonomamente. Por isso que eu achei estranho, só para te explicar, porque aconteceu isso comigo, e aí acabou vindo. Provavelmente o processo não tinha sido pautado, que era uma situação diferente. Esse aqui foi pautado. Foi tirado de pauta pedido, mas ele foi pautado. Presidente, tem um detalhe, né? A questão de competência, definição de competência, ou há de ser objeto de manifestação da presidência da Câmara, no momento da distribuição, ela manifesta isso. Né? Ela, quando distribui, ela está dando um despacho, seja ele né, por escrito, ou seja ele por decorrência da própria distribuição. Então, veja, imagine que o conselheiro Fred equivocadamente, de forma monocrática, desse um despacho, como eventualmente foi sugerido aqui. E isso, sabe, isso volta para ser reanalisado pela presidência, enfim. Eu acho que competência, a questão de competência, seja por conexão, decorrência, por reflexão, possa ser objeto de despacho monocrático. E aí, o despacho monocrático do relator, em devolver o processo, está passando por cima do despacho que distribuiu. É diferente dos casos em que está distribuído, se descobre que está mal distribuído, o outro relator solicita à presidência que reavalie a distribuição e ela mesma desfaz e de volta distribuindo de forma adequada. Então, acho que a gente individualmente não tem competência mesmo para avaliar questões de distribuição do processo, não. Tem que ser uma decisão da turma. A questão de competência. Quando o processo não está, digamos assim, não foi pautado, né, há a possibilidade, assim, de o presidente da sessão, o presidente da turma, sanear essa questão da distribuição. Mas se o processo está pautado. Foi pautado, esse é o ponto. Eu acho que essas discussões, assim, se não foi pautado, consegue-se resolver isso antes. Vamos colocar assim, de forma administrativa, seja disperso, resolver agora, a partir do momento que foi pautado, né? Então, aqui foi exposta as razões, vai ser resolvido e
Você pode ver que, se for ver o regimento interno, né, o ele começa a falar assim, pode ser distribuído. Né? Então, ele está falando ali a conexão, ele está falando de distribuição. Né? Tá modulando aí, tá regulamentando a distribuição. Quais são as exceções para o sorteio? Né? É isso que fala. Okay. Mas, quando essa questão, como essa daqui, né, em que o processo já foi distribuído, pronto, então, eu acho que aí só mesmo a turma que pode decidir, concordando com o Fred. Por que razão? É nem por uma questão de distribuição de A e B. É pela razão material. Como é que eu vou julgar aqui se eu não sei o resultado de lá, se esse é decorrente? Certo? Eu não posso julgar. Simplesmente eu não posso julgar. Se ele é decorrente, eu tenho que saber o resultado do principal. Entende? Isso eu é não sem posso dúvida. Isso é sem dúvida. Isso. Não dá para julgar, não tem dúvida nenhuma. Há uma exceção, né? Há uma exceção. Na hipótese, imagine que eu tivesse pautado para essa sessão que nós temos, essa reunião, e o Neudson também tivesse pautado. Então, por uma questão que ele relatasse, eventualmente, processo, e eu relatasse na mesma sessão. Isso, a gente julgaria juntos, né? Julgaria juntos, mudaria. Que dá na mesma, É a solução. Dá na mesma por quê? Porque aí, se tivesse, né, pautado para a mesma reunião, inclusive, a gente poderia juntar e julgar junto. Não, vamos julgar primeiro de RPJ, depois do psicofísico, que é decorrente. Tá certo? Mas como não é possível agora, por quê? Porque o outro processo foi retirado de pauta, né? O outro processo não pode vir, ele é o principal, ele tem que ser julgado primeiro, né? Se fosse esse aqui, fosse o principal, eu poderia dizer, não, vamos julgar em RPJ, porque eu não preciso de mais ninguém, né, para julgar, tá? Para ser julgado. Mas esse aqui não é, esse é o decorrente, né? Esse é o decorrente. Então não dá para julgar. Então é uma questão assim de material mesmo, né? Não é de distribuição, não é de administração, né? De organização. É material mesmo, eu não posso julgar. Isso só quem pode decidir é a turma. Certo? Não é ou o presidente da Câmara. Ou a presidente da Câmara, que identificando o problema, ela, em tese, pode evocar isso para refazer essa distribuição. Mas é um despacho dela, e não meu. Eu nem sei, assim, o processo já distribuído, ela desdistribuir, só se tiver, eu acho que não tem essa possibilidade, não. Eu não conheço, eu acho que não tem essa possibilidade, não. Certo? E reconhecendo o erro, presidente, entendeu que se ela reconhece um reflexo do outro, ela deve fazer. Né? Não, é porque, mesmo que não é um erro, né? O regimento diz, pode ser direcionado à distribuição. Isso pode não ser. Tá certo? Quando não é redirecionado para julgar junto, julgar pela mesma pessoa, julga primeiro um, depois julga o outro. Certo? É possível isso. Não é nenhum erro. Né? Mas nesse processo aqui, já houve uma decisão anterior que foi decidido que os processos devem ser juntados para julgamento conjunto. Por algum motivo, isso inclusive na capa do processo eletrônico tem lá dizendo que este processo deverá ser julgado em conexão, não é nem como a palavra que usa, como processo reflexo ao de número. Tá lá neste processo que julgamos agora. Aliás, que eu julguei porque não houve voto ainda. Foi demais. Mas é isso. Então, eu acho que é isso mesmo, viu, Virgínia? Não é despacho, eu acho que não é despacho. E aí, só para completar, eu passei por uma situação parecida, assim, com a sua, certo? Que eram vários processos da mesma empresa. E aí, o principal estava com outra turma de julgamento. E aí, o relator, né, o relator do outro processo, fez um chamado geral. Ele disse assim, olha, todos os processos que estão distribuídos por aí, traz para mim, para a gente julgar tudo junto. Certo? E assim, mas isso era no regimento anterior, certo? Que não tinha regulamentação para isso. Foi até uma coisa meio estranha, assim, não pegou bem,
né? Porque por essas coisas é que eu acho que... E assim, aí, em razão disso, um dos processos estava para mim, né? E em razão disso, daí, eu declinei, assim, olha, já tem uma decisão ali, tem que chamar todos os processos para lá, tudo bem. Então, vai para lá. Mas isso era no regimento anterior, né? As coisas eram diferentes. Ok, colegas. Vamos, então, mais alguma observação? Deixa eu ver como é que ficou aqui. Na verdade, eu nem tinha aberto. Se não tiver mais nenhuma observação, deixa eu ver só como ficou aqui o dispositivo. Realização de julgamento conjunto. Certo. Aqui ele vai ser sobre o Estado e vai ser vinculado ao processo principal. Ok. Ok, podemos votar então a resolução, né? Ou é acho que não é acordo, não. É acordo e resolução. Aí, agora eu fiquei com dúvida. Acho que é resolução, não? Tem que ser resolução, né, presidente? Resolução. É resolução. Se não é despacho, é resolução. É resolução. Porque É resolução. Só tem que alterar, então, o modelo, Fred, para a gente fazer uma resolução. Você resolve. Certo? Converter o julgamento em diligência com o objetivo de... E aí continua. Tá certo? Tudo bem, Fred? Ok. Certo. Então, vamos colocar em votação como uma resolução, tá certo? Converter em diligência, né, para solicitar o julgamento desse processo até o julgamento do outro, que eles sejam julgados juntos, ou pelo menos o resultado do outro, né? FG? Ok, eu acompanho o relator como resolução, presidente. Certo, certo. eu também acompanho como resolução, presidente. Acompanho o relator, presidente. Certo. Também acompanho o relator, presidente. Ok, também acompanho o relator. Então, o resultado do julgamento ficou resolvido. Converter para sobrestado. Conforme o voto do relator. Certo? Então, o resultado do item 14 da pauta ficou assim: resolve os membros do colegiado converter o julgamento em diligência para que este seja sobrestado até, e aí nós temos o voto do relator. Presidente, uma pergunta formal, em termos de readequação da estrutura, eu não entendi a questão da resolução, enfim, vai haver alguma modificação específica da estrutura do voto? Certo, é outro modelo. Tem aquele programa PGD, né, que gera, e lá uma das primeiras informações que quando ele gera, uma das primeiras informações que ele pergunta é se acorda ou se é resolução. Né? Aí é lá no comecinho mesmo. Farei a adaptação e colocarei, inclusive, na própria pasta ET. Porque a numeração é outra. É outra. É outra. Por isso que é importante. Ok, então deixa eu só anotar aqui. Então, este foi o item 14 da nossa pauta. Vamos então, colegas, ao próximo item da pauta, item 15, processo da empresa Restaurante e Pizzaria Moraes Salles Limitada, ME. Vai ser relatado pela conselheira Gisele, que tem a palavra. Obrigada, presidente. Esse e o próximo, os dois são dessa pizzaria, né? Esse primeiro é de exclusão do Simples, é propriamente sobre o ADE,
e o outro é a decorrência, né? São os lançamentos fiscais de RPJ e reforço, tá? Só para esclarecer. Então, são questões que eu tratei de forma separada. Aqui a gente vai ver alguns incidentes na DRJ, a forma como ela conduziu, mas eu fiz questão de separar de forma bem clara um do outro, as matérias, para que não tenha nenhum tipo de cerceamento, nada disso. Então, aqui a recorrente foi excluída por meio do ADE por conta das situações capituladas no 29, incisos 5 e 8, em razão da falta de escrituração no livro caixa ou escrituração que não permita a identificação da movimentação financeira. Os fatos ocorridos verificados encontram-se narrados na própria representação de folhas tais, caso vocês queiram ver. Registre-se que a contribuinte foi intimada a apresentar o livro caixa e status bancários dos anos de 2007 e 2008, mas não entregou. Com efeito, os status foram obtidos junto às instituições financeiras. Para uma receita declarada de 160 mil em 2007, os extratos bancários mostram uma movimentação financeira superior a 1 milhão. Em 2008, não houve movimentação de apuração de receita na DAS, mas a movimentação financeira em bancos foi em torno de 800 mil. Ao deixar de escriturar no livro caixa, a contribuinte não observou os requisitos constantes aí da Lei Complementar 123. Ato contínuo, a exclusão dos FINPs, foi formalizado o lançamento de ofício nos autos do processo administrativo final 2012-74, que é o próximo que a gente vai julgar, o item 16 da pauta, que este encontra-se apensado em decorrência da suposta verificação de depósitos bancários de origem não comprovada, a título de RCS, PIS, COFINS, adotando-se como critério de apuração o arbitramento do lucro relativamente aos fatos geradores tais. Inconformada com tal deliberação, a recorrente, a contribuinte apresenta aqui, né, no caso, a interessada a manifestação de conformidade, alegando que as declarações prestadas pelo FIS sempre atenderam à legislação, que o ato de exclusão teria sido editado em desacordo com a legislação, enquanto a norma prevê, ela vem na literalidade da linha, falta de escrituração do livro caixa, a exclusão se deu por falta de escrituração ou escrituração que não permite a identificação, mas as duas hipóteses estão contempladas, a gente vai enfrentar isso. Possui escrituração contábil juntada por amostragem com a impugnação, junta também recibo de entrega de dados e comprovante de pagamento do tributo, que o ato de exclusão não seria preciso identificar quais as infrações foram reiteradamente praticadas para motivar o ato. Por força da legislação, a exclusão somente poderia surtir efeito a partir do mês seguinte que ocorreu a infração. Bom, sessão de 11 de setembro, por unanimidade, a DRJ julgou improcedente a manifestação, então afastou a nulidade, reconheceu que havia realmente a falta de apresentação do livro caixa e manteve os efeitos. Bom, dado o apensamento dos presentes autos, a RDRJ proferiu decisão conjunta acerca das questões suscitadas nos dois processos administrativos, mas ajustou as emendas de acordo com a temática de cada um deles, a saber, esse é a exclusão do Simples Nacional e o outro é a exigência de RPJ. Fiquei um pouco confusa, esse Nilson foi até aquele caso que a gente comentou, mas justamente para deixar bem distinto e que não houve nenhum nível de cerceamento. Cientificada da decisão em 15/10 e folhas 404, nos autos do outro PAF, então, como a DRJ fez uma decisão conjunta, houve a cientificação da contribuinte no outro processo. E ela também apresentou uma manifestação conjunta relativa a esse processo e relativa ao outro processo. Aqui que há uma celeumazinha, assim, talvez procedimental, mas que vocês vão ver que na linha que o próprio contribuinte afirma, eu acabo superando. Então, da decisão foi apresentado neste principal, ela apresenta em 14 de um recurso voluntário e traz o seguinte registro formal. A DRF de origem formalizou dois processos distintos e a pensação permite o julgamento conjunto dos processos sem que haja prejuízo à defesa, por isso a matéria de ambos os processos foi analisada e votada em uma única decisão, ou seja, este acordo é objeto de recurso voluntário por parte da recorrente. Dessa forma, como decidiu a DRJ por bem a pensar os dois processos, segue em peça única o recurso voluntário de ambos. Essa é a manifestação da própria recorrente. Então, eu transpus a análise daquele recurso voluntário tanto para esse processo como para o outro.
Aqui o que acontece? A DRF poderia ter juntado recurso voluntário aqui também. Ainda que eles tivessem apensados, deveria ter intimado o contribuinte aqui, juntado recurso voluntário para ficar os dois, ainda que apensados, 100% instruídos. Mas não houve cerceamento, uma vez que, como vocês próprios viram, o contribuinte consignou isso na peça recursal dele. Então, eu acabei superando, porque eu não vi, óbvio, nenhum problema nesse sentido. Em que pese formalmente a contribuinte não tenha sido cientificada do R-acórdão nos presentes autos, o foi por meio do acórdão tal, proferido em julgamento conjunto. No mais, em seu recurso voluntário, ratifica sua ciência quanto ao teor de ambas as decisões de primeira instância. Com efeito, como não há materialmente cerceamento do direito de defesa da contribuinte, em linha com suas próprias colocações, admito o recurso voluntário de folhas tais, apresentados nos autos do capital, como peça única para ambos. Isso a registrar que, com relação à exclusão do Simples Nacional, que é o que é este processo, e eu vou me limitar a esta análise aqui, só faço esse cotejo para deixar claro, reitero os exatos argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade. Então, ela pincela essas mesmas razões da impugnação no meio do recurso voluntário, eu cacei e vi que ela repisa. Então, os autos, então, foram encaminhados para esse conselho e para minha relatoria. Presidente, vou passar o voto, tá? Ok. Então, o recurso voluntário, ele é tempestivo e cumpre os demais requisitos, conforme relatado, a hora recorrente foi excluída em razão de ter sido constatada a prática reiterada e houver falta de escrituração no livro CAD. Confira-se a exposição da situação excludente, quanto à descrição da infração em cotejo com as provas constantes dos autos, não há dúvidas de que a hora recorrente não atendeu às exigências para manutenção com relação ao inciso 8, que é a falta de escrituração. Aqui a prática reiterada, eu já me manifestei nesse sentido, que precisa ter uma decisão anterior, teve declaração de voto, né, Efigênia, teve o caso seu, falando sobre prática reiterada e tudo mais. Então, aqui eu só faço esse disclosure, digamos assim, quanto o motivo que está ensejando a manutenção da exclusão. Eu não entendo aqui que houve prática reiterada, mas propriamente a ausência de escrituração no livro caixa. Aí vamos lá. Nesse sentido, assertivas foram as colocações trazidas pelo R-voto condutor da decisão de piso para fins de justificar a exclusão com fundamento neste inciso 8º. Se vocês olharem mesmo, eu não vou ler toda a fundamentação da DRJ, mas ela própria traz essa questão, principalmente da escrituração. Ela não entra, né? A reiteração, se vocês forem no penúltimo parágrafo, ela motiva da seguinte forma: a reiteração é evidente, pois a empresa em nenhum mês do período auditado escriturou sua movimentação bancária. Ponto. O resto tudo está atrelado a essa questão. Em que pese tal fundamento seja suficiente para a manutenção da presente exclusão, fundamento relativo à ausência do livro caixa, cumpre consignar que para essa relatoria não há que se falar em constatação de prática reiterada à luz do disposto no artigo 29. Para mim, isso aqui também é importante, porque acaba refletindo no outro processo que envolve multa qualificada. Então, assim, podia haver eventual relação aqui de um para o outro, então eu também quis consignar aqui na exclusão que eu não teria prática. Então, conforme já me manifestei, a legislação é clara quanto à prática reiterada, a legislação, assim, duas seriam as condições, que haja prática de uma mesma infração, que haja decisão definitiva, enfim, apesar de ter sido caracterizada a infração denunciada no lançamento de final 2012 e 74, não ficou comprovado nos autos que a contribuinte incidiu em prática reiterada, à luz do dispositivo normativo acima transcrito, já que seria necessário, para tanto, uma decisão administrativa. E aqui, vocês já viram essas minhas razões, então eu vou até pular, se vocês me permitirem, porque é essa questão propriamente da prática reiterada, mas eu acabo, em linhas gerais, mantendo, né, a exclusão. Então, diante, item 30, da ausência de conjunto probatório suficiente e inequívoco quanto à reiteração da conduta, mantenho a exclusão somente com fundamento no inciso 8º do artigo 29. No mais, a recorrente alega que houve equívoco na menção do período inicial da exclusão. Aqui eu até coloquei o ato declaratório, vocês vão ver que no artigo 1º do ato, ele fala que a exclusão teria efeitos a partir de 1 de 2009.
Depois, quando vocês veem aqui, período excluído, vem segundo semestre de 2007, 2008, impedido a partir de 31/12/2011. Aí a contribuinte diz que houve realmente equívoco na menção do período, que isso poderia ser eventual vício, né, insanável, que a gente vai enfrentar. De fato, constou do artigo 1º do ADE que a contribuinte estaria excluída a partir do 1/1/2009, mas na descrição está lá o segundo semestre. De acordo com o artigo 29 da lei complementar, temos que, na hipótese prevista no caput, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridos. Logo, em linha com a decisão de piso, como as infrações tratadas no processo são do segundo semestre de 2007 e todo ano calendário de 2008, a exclusão surge efeitos a contar de 1/7/2007. Então, assim, se você vê todo o conjunto, não há muita dúvida quanto a esse potencial erro meramente formal, ao meu ver, no ADE. Não há uma materialidade. Vocês podem até chegar à conclusão, em termos de colegiado, olha, teve esse erro, também capitulou nas duas hipóteses. Eu acho que são sanáveis, porque ainda que fosse capitulado nas duas, uma já era suficiente, e aqui você também tem expresso no próprio ADE esse período, e quando você analisa as infrações, está muito claro que é segundo semestre, e a partir do outro processo você vê claramente que não há cerceamento, porque o contribuinte vai tentar, né, enfim, se defende propriamente das infrações. Trata-se de mero erro formal na parte inicial do ADE, cuja informação posterior mostra-se correta no seio do mesmo ato e registre-se, não implicou em qualquer prejuízo ao direito de defesa. Note-se que mesmo diante das inconsistências aqui assinaladas, não constato qualquer vício material capaz de seja a nulidade do ADE por observância do 1059. Considero que o procedimento obedeceu ao devido processo legal, o ato foi lavrado por pessoa competente, dentro da estrita legalidade. Não há que se cogitar, portanto, a invalidade ou nulidade do ADE, que excluiu pessoa do Simples Nacional. Com efeito, deve ser mantida a exclusão da hora recorrente do Simples, com fundamento no artigo 29, inciso 8º da lei complementar, com efeitos a partir do 1/7/2007, eu deixei bem claro aqui, né? Resta ainda impedida de ingressar no regime até 31/12, nos termos do parágrafo 1º, ficou repetido aqui, do artigo 29 do mesmo diploma legal. Isso é registrar que a RDRF deve juntar aos presentes autos, ainda que seja processo apenso jogado conjuntamente com PAF tal, cópia do referido recurso voluntário, bem como dar ciência da presente decisão em separado, dada a especificidade do tema objeto do presente PAF. Conclusão do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento como voto, presidente. Ok. São dois fundamentos, né, a exclusão, né, que é a falta de escrituração, né, do livro. Da qual eu reconheço, não há dúvida, eles realmente... E a questão da prática reiterada. Né? Essa prática reiterada ainda, para mim, não está muito fechado. Efigênio, esclareça aí para mim, por favor. Ô, Gisele, você está usando um termo aí que foi daquele primeiro voto meu, que eu gostei muito daquele voto. Eu também, adorei. Eu não sei por que você mudou, eu não sei até agora. Vou explicar para o Fred, né, que ele não estava presente, não sei se o Gerson estava presente, né, que inclusive eu considerei prática reiterada quando houvesse uma decisão e tal, e fazendo jus ao nosso ex-presidente, o Ricardo nos alertou sobre o artigo, o parágrafo 9º do artigo 29, inciso 1º, que nos diz o seguinte: considera-se prática reiterada para os fins dos dispostos a ocorrência em 2 ou mais períodos de apuração consecutivos ou alternados de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 anos calendários, formalizados por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento. Ou seja, o que a lei está considerando como prática reiterada? Se houver auto de infração, daquela mesma infração, né, nesse período, está caracterizado a reiteração. Qual foi o meu raciocínio à época? Eu não havia me atentado para esse dispositivo.
Ora, se a lei não fala nada, ela deixa liberdade, dá liberdade para o intérprete, fala, o que é prática reiterada? E eu concluí a época, somente quando houver o trânsito em julgado, né? Somente quando houver o trânsito em julgado eu posso concluir que aquela prática foi reiterada, né? Então, até que eu vi. E aqui, a legislação ela vem específica. Por isso, numa declaração de voto, eu modifiquei meu entendimento para me alinhar ao que diz a lei. E aqui... Na verdade, é a resolução, né, Efigênia? Não é bem a legislação, é a resolução. Não, eu estou lendo a lei. Artigo 123, lei complementar. Não, mas aí... Então, vamos lá. É que daí você interpreta lato sensu, né? Não, mas, Gisele, aí é o seguinte, se eu for interpretar dessa forma, a gente vai abrir um questionamento muito grande, por exemplo, trânsito em julgado. Quando a gente analisa o contrabando desse caminho, olha a linha que a gente vai seguir. Não tem legislação. Lá, eu vou exigir, então, o trânsito em julgado. É decisão final na esfera administrativa. Então, eu vou por um caminho muito perigoso. Entendeu? E quando a lei me especifica, por isso que eu fiz uma declaração de voto e especifiquei. Então, é por isso que eu estou falando um termo que você utilizou, decisão definitiva. A lei não fala em decisão definitiva. Por isso que eu voltei o meu posicionamento. E aqui eu fui verificar. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês, ele está no artigo 29. No artigo 29, parágrafo 9, inciso 1º, da lei complementar. Então, ela delimita o que é prática reiterada. Infração. Entendeu? Então, se a fiscalização verificou aquela infração, prática reiterada. É por isso que nessa linha, Gisele, você já sabe que eu só posso acompanhá-la pelas conclusões. Eu sei. É que eu acabo entrando numa visão mais macro. Não, aí você vai na linha do meu voto. Eu vou na linha do seu voto, exatamente, no seu voto inicial, do qual por isso que eu fiz. Sim. Que depois eu fiz uma declaração para voltar para explicar. Mas eu não voltei atrás do seu primeiro voto. Eu entendi. Perfeito. Por isso que eu estou explicando para a turma. Você gostou demais do meu voto? Eu gostei demais do seu voto. Eu não acho que atrás de... Eu também gostei dele, mas a lei me impediu de continuar com aquele raciocínio. Mas é isso. Eu me lembro que eu acompanhei o voto da Efigênia e acompanhei também a mudança do voto da Efigênia. Foi mesmo. Acompanhou tudo, né? Mas realmente foi relevante, né, a participação do Ricardo, né, o conselheiro Ricardo, ele trouxe essa informação, foi muito relevante e foi, na verdade, determinante, né? Foi determinante. É muito difícil contornar aí a palavra da lei, aí, assim, nesse aspecto. A lei está bem fechada ali, não tem muito... Olha, se eu não me engano, acho que a gente estava no início, praticamente, daqueles processos do Simples, não é isso? A gente não tinha julgado muitos processos ainda. Hoje a gente já julgou muitos processos, né? Então, já aconteceu muita coisa, né? No último ano, em termos de ciclo, né? Isso. Aqui eu acho que talvez, Efigênia, só tem um ponto. Aqui a gente não tem nenhuma. A única infração é a própria decorrência dessa exclusão, né? A gente não tem dupla inflação aqui. A não ser que aí você entre naquela linha da infração à legislação como um todo ou à legislação do Simples. Que daí tem aquela diferença, porque a lei do Simples federal, ela era com um tom, e a lei do Simples nacional com um tom mais limitativo. Então, assim, eu sempre acabo trazendo isso no voto, porque, de alguma maneira, assim, é muito complicado, sem nenhuma decisão definitiva, ainda que sem trânsito em julgado, tá? Não sei se vocês lembram, teve um caso meu que não houve o trânsito em julgado, mas já tinha existido uma decisão do CARF, propriamente, quanto à infração. Aí eu considerei reiterado. Então, não é que eu tenho uma visão extremamente fechada sem aplicar a legislação, mas eu preciso de, pelo menos, uma decisão. Por exemplo, se eu tivesse a minha decisão, da qual eu vou proferir hoje aqui nesse caso,
e recebesse uma nova questão atrelada a essa empresa, e aí daí advier essa exclusão, aí tudo bem, ou mesmo enquadramento como prática, mas não há, entendeu? Então, fica complicado, eu não tenho uma vida pretérita. A vida pretérita, no fundo, é a própria infração à legislação do Simples Nacional, não tem o livro caixa, por vários períodos, então fica complicado. Mas o que a lei diz, Gisele, é exatamente, olha, ocorrência em 2 ou mais períodos de apuração. Eu sei, mas... falar, presidente, eu acredito que esteja no horário dele. O Ítalo, é verdade, 18 horas, sim. Então, obrigado, né? Ítalo, você está de saída, né? Sim, presidente, certo. Meu horário já encerrou. Tá certo, então pode encerrar a gravação, eu vou interromper a minha aqui para a gente continuar. Então, vamos aproveitar... Vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade justamente nesse processo. Eu acho que o debate está praticamente encerrado. A gente encerra aí. Você acha melhor dar um intervalo agora ou a gente julga logo, volta logo? Volta logo. Então, vamos só voltar rapidinho, tá certo? Aí ok, aguardando, presidente. Ok, colegas. Então, nós já discutimos muito, vamos colocar em votação item 15 na pauta. Presidente, eu acompanho a relatora pelas conclusões. Ok. Eu também acompanho pelas conclusões, presidente, por conta também daquela questão da reiteração. Ok. Jefferson? Também acompanho a relatora, presidente. Acompanho a relatora e o Fred. Eu acompanho a relatora sem ressalvas. Certo. Eu acompanho a relatora pelas conclusões. E aí a gente vai ter que fazer um esclarecimento disso daí. Efigênia, com Efigênia. Eu faço esclarecimento dele, mas a minha. A gente precisa esclarecer. Inclusive, isso é que eu sempre falo. Quando houver declaração de voto para assuntos que os nossos colegas já tiverem pronto, né, já tiver com o assunto pronto, eu acho que é até melhor, né? Facilita. Claro. Conclusões. Tá certo. Efigênia vai fazer a declaração desse? Perfeito, presidente. Ok, então vamos liberar Sim, então só para anunciar o resultado. Então, o item 15 da pauta, o resultado é negar provimento por unanimidade. Acompanhar a relatora pelas conclusões, os conselheiros Efigênio, Nilson e Deudson, conselheiro Efigênio fazer declaração de voto. Ok? Então, pode encerrar a gravação. Vou parar aqui a mim também. Sim, presidente, gravação encerrada.